faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma e guia-me por suas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo e me proteges. E eu bem sei que a tua bondade, o teu amor me seguirão enquanto eu viver. Tenho a certeza que tua casa habitarei todos os dias da minha vida. Viverei para teu louvor, esperarei seguro em ti, meu bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, refrigera minha alma e guia-me por suas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo e me proteges. E eu bem sei que a tua bondade, o teu amor me seguirão enquanto eu viver. Tenho a certeza que em tua casa habitarei todos os dias da minha vida. Viverei para teu louvor, esperarei seguro em ti, meu bom pastor. E eu bem sei que a tua bondade, o teu amor me seguirão enquanto eu viver. Tenho a certeza que em tua casa habitarei todos os dias da minha vida. Viverei para teu louvor, esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Esperarei seguro em ti, meu bom pastor. Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos aqui na presença e na dependência do bom pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor da nossa alma, pastor da nossa vida. Quero cumprimentar a todos os nossos amados irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, irmãos amados do nosso coração. Temos estado juntos há mais de 7 anos, já no 8º ano, juntos caminhando com a graça e a bondade do Senhor. E a todos os amados irmãos, amigos, parentes, queridos que estão nos acompanhando nesse instante, sejam bem-vindos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar, para cultuar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na mediação de Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo e pela instrumentalidade da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração, invocando e adorando o nosso Deus. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui estamos reunidos agora, Senhor, ainda que distantes fisicamente, mas unidos pelo mesmo Espírito para adorar o Senhor. Na beleza da tua santidade, nós nos encontramos agora
por meio de Jesus Cristo, do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Pai, aceita esse culto que ofertamos a Ti, pois o fazemos de todo o nosso coração. Vem nos conduzir, nos dirigir, que tudo seja feito para a glória, honra e louvor do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor, se você puder acompanhar comigo em sua Bíblia, lá em Salmos, no livro de Salmos, capítulo 15, um salmo que lemos aqui nesta semana, no culto da quarta-feira à noite, também citamos esses salmos, lemos aqui. E quero lê-lo agora também para o nosso momento de oração e depois teremos um momento de louvor também ao nosso Deus. Você pode acompanhar a leitura em sua Bíblia. Nós usamos a Nova Versão Internacional, mas o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse da palavra do Senhor, nós ficamos a pensar o seguinte: quem de nós nunca pecou? Quem pode dizer, eu não tenho pecado algum? Este salmo, na realidade, ele não fala sobre nós. Ele fala sobre Jesus Cristo. Porque Jesus é o único santo, o único perfeito, o único que tem direito, por seus próprios méritos, de habitar na presença do Senhor. O único homem perfeito foi o Senhor Jesus Cristo. E nós nos achegamos a Deus por intermédio de Jesus Cristo exatamente por causa do que Ele é e do que Ele fez por nós. Nós não temos condições de por nós mesmos nos achegar ao Senhor. Nenhum de nós, por direito próprio, através das suas próprias obras, tem direito de habitar no santuário do Senhor. Então, quando nós lemos um salmo como esse, duas realidades acontecem conosco. A primeira é que nós somos levados a ser quebrantados por Deus. Somos levados a reconhecer que nós não temos condições por nós mesmos de habitarmos no santuário de Deus. E a segunda realidade que este salmo aponta é para que nós olhemos para Cristo e para que, através de Jesus Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo, o único que tem o direito de estar na presença do Pai pelos seus próprios méritos, nós nos acheguemos, confiando em Cristo, nos acheguemos ao trono da graça de Deus para receber conforto, consolo, socorro em ocasião oportuna, como está escrito lá no livro de Hebreus, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi tentado em todas as coisas, mas que nunca pecou. Nós nos aproximamos como pecadores, lavados no sangue de Jesus e confiados única e exclusivamente na graça maravilhosa que recebemos por intermédio de Cristo. É o que eu convido você a fazer agora, todos juntos a fazermos isso. Irmos até a presença do Senhor por intermédio de Jesus e apresentar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas ansiedades, os nossos medos, apresentá-los todos diante do Senhor, confiados nos méritos de Jesus Cristo e entregar tudo ao Senhor. Vamos fazer isso confiados em Cristo e no seu grande amor? Feche os seus olhos, fale com Deus,
Fale com o Senhor nesse instante tão oportuno. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. Senhor, agora nos aproximamos de Ti por intermédio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, confiados na Sua bondade, na Sua misericórdia, na Sua fidelidade, confiados nos Seus méritos, confiados, ó Deus querido, na Sua santidade, é que nós nos aproximamos do Senhor. Certos, ó Deus, porque assim nos diz a Tua palavra, que se receberemos socorro do Senhor, é que nós nos achegamos confiadamente, deixando no Teu altar, ó Deus, os nossos pecados, pedindo-Te perdão em nome de Jesus, deixando no Teu altar toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos, as nossas angústias e aflições, deixando no Teu altar, ó Deus, as nossas preocupações mais honestas, mais sinceras, ó Deus querido, deixando no Teu altar o nosso presente e o nosso futuro. Entregamos tudo nas mãos do Senhor e confiamos, ó Pastor da nossa alma, que o Senhor cuidará de nós, como o Senhor prometeu em Tua santa e bendita palavra. Assim nós tudo lhe entregamos em nome de Jesus Cristo e confiados nos méritos de Jesus Cristo, nós queremos descansar agora no Senhor. Amém, Senhor. Glórias ao nosso Deus. Há um cântico que fala sobre a realidade de entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o Teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, glórias ao Senhor. Há certos momentos na vida que a gente não compreende, porque tanta luta, tanta aflição. Quando vem a enfermidade e até separação, parece que a gente não vai resistir. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio e o fim do que vai me acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. Pra minha vida eu sei que tem sempre o melhor. Talvez seja perseguido, mas nunca desamparado. Quem sabe até passe tribulação, mas é certo que a presença do amigo e pastor Jesus garante a vitória de quem nele crê. Jesus está no
controle de todas as coisas, sabe o princípio, o fim do que vai me acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. Pra minha vida eu sei que tem sempre o melhor. Jesus está no controle de todas as coisas, sabe o princípio, o fim do que vai me acontecer. Jesus está no controle de todas as coisas. Pra minha vida eu sei que tem sempre o melhor. Glórias ao nome do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas, e para minha e a sua vida Ele tem sempre o melhor. Sabe por quê? Porque a palavra dele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que nós somos convidados pela palavra do Senhor a dar graças em tudo. Mesmo quando nós não compreendemos as circunstâncias mais difíceis que abatem sobre nós, mas nós podemos ter a certeza que se Jesus está no controle de todas as coisas, e a palavra dele nos garante isso, ela vai nos sustentar todos os dias da nossa vida até o momento em que nós estaremos na presença do Senhor. E quando estivermos lá definitivamente, será um tempo só de alegria, de gozo, de festa, de celebração, de culto, de glórias a Deus o tempo todo. Será um dia maravilhoso. Então, nós devemos exultar e glorificar o nome do Senhor, mesmo nos dias mais difíceis. Como é importante ouvir a voz do nosso Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação.
coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Que coisa maravilhosa é poder confiar em Deus, é poder confiar em Jesus Cristo e ter a certeza de que Ele tem nos ouvido, de que Ele está tomando conta de todas as coisas na nossa vida. Embora, muitas vezes, nós tenhamos aqueles dias nublados, né? Aqueles dias difíceis, a Bíblia não nos isenta disso. A Bíblia não diz, olha, creia no Senhor Jesus Cristo e você nunca mais vai ter problemas em sua vida. De maneira alguma. A palavra de Deus é clara ao dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a palavra que o Senhor Jesus Cristo nos traz. E isso traz para nós paz. A paz que excede todo o entendimento. Embora as circunstâncias ao nosso redor possam estar as mais difíceis, nós podemos confiar na graça desse Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Glórias ao nome de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Ele está agora conosco, está agora nesse exato momento, porque a palavra dele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria ali com esses filhos e filhas, acolhendo as suas orações, ouvindo o seu clamor. Esse é o tempo, queridos, é o tempo maravilhoso. Esse tempo que nós estamos passando para a nossa vida espiritual é maravilhoso, porque tem feito com que nós possamos rever os nossos caminhos, rever os nossos valores, rever aquilo que realmente importa. E o que importa de fato é o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar. É o nosso relacionamento com a igreja, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. O relacionamento com a nossa família, o relacionamento
não com as coisas materiais em si, porque elas são passageiras. Estas coisas são passageiras. Elas são importantes para a nossa vida, sim, mas elas são passageiras. E Deus nos tem dado um privilégio nesse tempo. O privilégio de rever os nossos caminhos, o privilégio de nos voltarmos para o interior, para a nossa vida com Deus, o privilégio de termos comunhão com Deus e com as pessoas que amamos. Embora muitas delas nós não podemos abraçar, beijar, estar juntos, mas nós estamos aqui, juntos, de alguma maneira. O Senhor nos tem dado a bênção de estar aqui. Eu quero convidar você para a mensagem desta noite. A mensagem desta noite está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 18. Quero convidar você para este momento, para juntos meditarmos na palavra maravilhosa do nosso Deus. São palavras de Jesus Cristo, palavras de uma conversa com um homem que se achegou a Cristo, pedindo ao Senhor que o Senhor pudesse lhe dar direção espiritual. Embora aquele homem fosse um homem religioso, um homem temente a Deus, mas lhe faltava no coração uma certeza de fé. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 1 a 18, eu estarei lendo aqui na minha Bíblia. Qualquer Bíblia que você tenha na sua casa, se você quiser acompanhar, não importa a tradução, você vai ver que a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só, é uma palavra de Deus só. Embora haja a divergência em termos de traduções, embora haja divergência nas traduções católicas, que tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, o Novo Testamento é o mesmo, não tem diferença alguma. Então, mesmo que você tenha uma Bíblia católica aí, tá bom? Não tem problema nenhum. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, você vai ver que é o mesmo texto que nós estaremos lendo. E eu convido você a acompanhar a leitura da palavra de Deus aí em sua casa. A palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce... Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e também as nossas vidas para que possamos crer nele, crer no Senhor Jesus Cristo. Vou fazer mais uma oração, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora a direção do Teu Espírito Santo para poder trazer a palavra do Senhor a todos os que estão nos ouvindo. Pai, ajuda-nos a entendê-la. Ajuda-nos, ó Deus querido, a crer naquilo que o Senhor nos revelou de Ti mesmo na Tua palavra. Senhor, não permita que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado. Dá-nos um coração, Senhor, quebrantado, um coração amolecido pelo poder do Teu Espírito. E fala conosco, Pai. Nós oramos com perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que temos nessa história? Essa história de Nicodemos e desse encontro de Jesus com Nicodemos nos ensina que na vida espiritual nunca devemos desprezar os dias dos humildes começos. Muitos se achegaram para Cristo cheios de dúvidas, de perguntas, e podem até parecer meros curiosos, mas nós nunca devemos desprezar as perguntas honestas. E a pergunta feita aqui por Nicodemos não era uma pergunta como outras perguntas que foram feitas por outros fariseus e escribas e doutores da lei naqueles dias em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui fisicamente entre nós. Porque muitos homens chegaram até Jesus naqueles dias com o intuito de pegar Jesus em alguma contradição, o que nunca conseguiram, de fato. Porque Jesus é Deus e, sendo Deus, Ele é todo sábio. E não há como pegá-lo em contradições, porque Deus não tem contradição alguma. Não há contradição em Deus. E assim, aqueles homens iam com perguntas capciosas. As dúvidas deles não eram dúvidas sinceras, não eram dúvidas honestas. Mas diferente aqui, no caso de Nicodemos. Nicodemos era um homem temente a Deus, um homem sério, como nós vamos ver aqui no texto sagrado e no decorrer da nossa mensagem. Nicodemos era um homem sério, que tinha dúvidas sérias. E ele foi com dúvidas sérias até o Senhor. Então nós nunca devemos desprezar perguntas honestas, dúvidas honestas daqueles que vêm até nós. Às vezes nós nos entusiasmamos com algumas pessoas que começam de maneira tão promissora na vida espiritual, mas há muitas dessas pessoas que nas horas das provações não demonstram firmeza. Jesus fala sobre elas, você vai se lembrar disso, lá na parábola do semeador. Jesus vai dizer que o semeador saiu a semear, enquanto ele semeava, as sementes foram caindo aqui e ali, e algumas sementes brotaram rapidamente, mas foram sufocadas imediatamente quando veio algum tipo de problema. Então há pessoas que parecem que estão muito bem, que começam muito bem, cheias de vontade de ler a palavra, de estudar a palavra, de estar na igreja, e nós nos empolgamos muitas vezes com elas. E não devia ser diferente, logicamente, mas nem sempre isso esses que começam a corrida com tudo, eles vão chegar ao fim da jornada. A vida cristã, ela não é uma corrida, meus amados irmãos, de 100 metros. Não é uma corrida de 200 metros. A vida cristã, ela se assemelha muito mais a uma maratona, com vários momentos de dificuldades em que a gente muitas vezes é tentado a desistir, a gente fica abatido, perde o fôlego, vê outras pessoas nos passando e a gente parece que vai ficando para trás. Mas o importante não é tanto como você começa na vida cristã, mas é como você termina. Então Nicodemos se achega a Cristo, e ele se achega a Cristo de noite. Talvez pelo fato que ele estava com medo. Ele era um homem conhecido em Israel.
era um mestre da lei, um homem muito conhecido, era um fariseu, e os fariseus estavam entre as principais seitas religiosas daquela época. Vamos pensar aqui que ele era de uma religião muito importante, de muita relevância naquele contexto social e religioso da nação israelita. Então ele procura Jesus Cristo de noite, exatamente pelo medo de ser conhecido. Todavia, à medida em que ele vai conhecendo a Jesus, nós vamos percebendo na leitura dos evangelhos que ele vai assumindo cada vez mais posturas corajosas, que evidenciam o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 51, como ele era membro do Sinédrio, Nicodemos era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um maior tribunal que existia em Israel. Era como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal, né? E o Sinédrio era aquele tribunal que julgava causas muito graves. Então, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 51, ele ali, junto dos judeus que faziam parte do Sinédrio, ele tomou uma posição a favor de Jesus. Diz a Bíblia que ele diz o seguinte ali: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Por quê? Porque ele sabia que Jesus era inocente e que os judeus, principalmente as autoridades judaicas, estavam com ciúmes, com inveja do Senhor Jesus Cristo e queriam, por causa disso, julgar a Jesus sem ouvi-lo antes, sem dar a Jesus a oportunidade de defesa. No Evangelho de João, no capítulo 19, versos 38 a 40, vai dizer que depois da crucificação de Jesus, quando todos os discípulos haviam abandonado Jesus, Nicodemos, junto com José de Arimateia, vão até Pilatos para pedir permissão para levarem o corpo de Jesus a fim de embalsamá-lo. Eles vão até lá, eles tiram o corpo de Jesus que está pendurado na cruz. Eles envolvem Jesus num lençol e levam Jesus para o túmulo que pertencia a José de Arimateia, que era um túmulo novo. Estão ali Nicodemos e José de Arimateia. Então nós vemos este homem que, à medida em que foi caminhando, ele começa como alguém cheio de dúvidas, cheio de perguntas, mas perguntas honestas, e ele começa ali a conversar com Jesus, e à medida que ele vai conhecendo Jesus, ouvindo o Senhor Jesus, vai crescendo dentro do seu coração uma vontade de seguir a Jesus, uma vontade de servir e ser um discípulo de Jesus. Então nós não devemos julgar antes do tempo. Nem sempre aqueles que professam primeiro uma fé cheia de vigor são os que permanecerão firmes até o final. Nessa conversa, então, entre Nicodemos e Jesus, nós vemos um homem que estava preocupado com o estado da sua alma. Ele vem com perguntas ao Senhor Jesus Cristo que revelam essa preocupação com o seu futuro espiritual, com a sua vida espiritual, o que aconteceria com a sua vida após a sua morte. Essa tem sido uma pergunta que todas as religiões tentam definir. Cada religião vai trazer uma definição do que acontece após a morte. E a Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus, o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo trata claramente sobre este assunto. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, porque na Bíblia Sagrada, a Bíblia ela fala sobre ressurreição. O apóstolo Paulo um dia esteve no Areópago, ali com os atenienses, os gregos inteligentes que criam na reencarnação. Como muitas religiões creem na reencarnação, e nós respeitamos essas religiões que creem na reencarnação, apesar de termos uma divergência gigantesca com elas nessa questão.
Porque nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. E por quê? Porque a reencarnação, o que ela faz? Ela nega o sacrifício da obra expiatória única de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a reencarnação, ela prega a autoexpiação. Quando o ser humano, ele morre, ele reencarna, ele vem e ele mesmo vai pagando pelos seus próprios pecados até ele se purificar. Nós cremos que só Jesus Cristo, através da sua morte e da sua ressurreição, através do seu sangue, é que pode purificar o pecador. Por isso, quando Paulo fala sobre ressurreição, lá em Atenas, no Areópago, o que fazem os atenienses? Está lá em Atos, no capítulo 17. O que fazem os atenienses quando ele fala sobre ressurreição? Eles começam a zombar de Paulo, porque era uma doutrina que eles não criam. E é uma doutrina que só a igreja cristã crê, só os cristãos pregam, só aqueles que creem na mensagem única dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo creem e pregam. Por isso hoje nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A postura e o ensino radical de Jesus incomodaram tão profundamente a mente e o coração de Nicodemos, mesmo ele sendo um teólogo, um líder espiritual da nação, e ele viu-se colocar em xeque as certezas e as convicções mais profundas que ele tinha. Nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, a palavra pode aparece 6 vezes no texto, 6 vezes, onde Jesus Cristo deixa claro a incapacidade humana diante do poder de Deus. Só Deus pode. O homem não pode nada. Só Deus pode fazer pelo homem aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo. Assim, Jesus vai afirmar que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele diz no versículo 3 a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em outras palavras, para que o homem possa ser salvo, é necessário que se efetue uma mudança tão radical na sua vida que Jesus chama isso de novo nascimento. O novo nascimento, o que é? O novo nascimento é uma ressurreição espiritual. Porque assim como existe a primeira e a segunda morte, a primeira morte é a morte espiritual e depois a morte física, pois é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, quando lá no Éden, Deus diz a Adão e Eva que se eles comessem do fruto que Deus ordenou que eles não comessem, eles morreriam naquele dia. E eles comem e não morrem fisicamente, mas eles morrem espiritualmente, porque eles quebram a comunhão com Deus. O pecado nos separa de Deus. E o que é a morte senão a separação? A separação, a pessoa que morre aqui nós não a veremos mais, porque ela foi separada de nós. Então, a morte é a separação. E o que é a morte espiritual? É a quebra da comunhão com Deus, a separação de Deus. É assim que a Bíblia Sagrada apresenta todos os seres humanos pelo seu ser natural no pecado. A Bíblia Sagrada diz que todos os seres humanos, está escrito lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, vai dizer que todos estão mortos espiritualmente aos olhos de Deus. Todos os seres humanos estão mortos espiritualmente aos olhos de Deus. Então Nicodemos, quando ele chega com essa pergunta, ainda que ele esteja vivo fisicamente, Jesus quer mostrar a Nicodemos que existe uma outra realidade, que é a realidade espiritual. E Nicodemos estava morto espiritualmente, por isso não conseguia compreender as coisas espirituais. Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Mas uma pessoa que está morta espiritualmente, ela é incapaz de entender as coisas do Espírito de Deus. Por isso ela pode ler a Bíblia inteira e ela não compreender, ela precisa nascer de novo. É por isso que há muita gente que acha que o fato de ter uma religião é suficiente para a sua salvação, e não é.
Você pode ter a sua religião. Nicodemos tinha a sua religião. Ele era um homem extremamente religioso e, apesar de ser extremamente religioso, ele não tinha certeza da sua salvação. Ele não sabia o que lhe aconteceria após a sua morte. Ele tinha ali umas impressões vagas do que poderia acontecer, porque a sua religião dizia isso. Mas não havia verdadeira paz na sua alma sobre o que lhe aconteceria após a sua morte. Então, o novo nascimento, queridos, é uma ressurreição espiritual. É a instauração de uma nova vida em nosso coração sem vida. É o surgimento de uma nova criatura, com uma nova natureza que possui novos hábitos, novos interesses, novos desejos, novos pensamentos. Eu continuo a mesma pessoa, mas já não sou mais o mesmo. É como a história que conta sobre Santo Agostinho, que Santo Agostinho viveu no 4º século depois de nosso Senhor Jesus Cristo, foi um dos maiores teólogos da história da igreja cristã. E diz a história, aliás, não a Bíblia, mas diz a história, porque essa história não está na Bíblia, logicamente, diz a história que Santo Agostinho, antes de ser chamado de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, ele era um homem muito devasso. Era um homem que procurava prostitutas, que vivia uma vida muito devassa, até que ele tem um encontro pessoal com Jesus. E aquele encontro transforma tanto a sua vida, que a prostituta com quem ele tinha um caso e chegou inclusive a ter um filho com ela, essa prostituta está de um lado da rua e diz: Agostinho, eu estou aqui. Estava chamando ele para mais um programa ali e ele diz a ela: mas eu não estou mais aqui. Por quê? Porque aquele Agostinho que estava ali não era mais a mesma pessoa que ela conheceu. Porque ele havia encontrado a Jesus Cristo e Jesus Cristo transformou a sua vida. Existe um antes de Cristo na nossa vida e um depois de Cristo. Olhe para a vida dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Antes da ressurreição de Cristo, eles eram homens medrosos, covardes, todos abandonaram a Jesus no dia em que Jesus Cristo foi preso e crucificado. Pedro chegou até a negar a Jesus, mas depois da ressurreição, depois do encontro com Cristo ressurreto, depois que o Espírito Santo de Deus veio e trouxe nova vida para eles, a Bíblia Sagrada diz que Pedro estava ali disposto até perder a sua própria vida. Era um Pedro há 40 dias atrás, 50 dias atrás era um Pedro, 50 dias depois era outro Pedro, 50 dias antes era um Pedro dizendo: eu não conheço esse homem. 50 dias depois era um Pedro dizendo: eu estou disposto a morrer por esse homem. E o que de fato aconteceu, ele morreu pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o ser humano está morto espiritualmente, como eu já afirmei aqui, que a natureza do ser humano sem Cristo está corrompida pelo pecado. Quando nós nascemos neste mundo, já adentramos nele sem fé verdadeira, sem fé salvadora, sem amor e sem temor de Deus. Não há qualquer inclinação natural em nosso coração para servir a Deus. Basta você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, sobre essa realidade espiritual. Você pode discordar de mim, mas não há como discordar das Escrituras. Você pode ir para as Escrituras e pedir a Deus: Deus, fale comigo. Não pelo que o pastor Watterson falou, mas fala comigo. Eu tenho a minha Bíblia em casa e eu vou ler a minha Bíblia. E abra ali em Romanos 3 que Paulo vai trazer uma descrição de toda a humanidade. E toda a humanidade se encontra diante da mesma realidade perante Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e carecem da glória de Deus. Então todos nós nascemos nesse mundo sem fé, sem amor e sem temor de Deus, Não há qualquer inclinação natural em nosso coração para amar e servir a Deus. Nós somos por natureza egoístas, egocêntricos. Somos por natureza idólatras. Nós nem temos prazer em obedecer
e estar na presença de Deus nós não temos. Por isso que nós inventamos deuses segundo o nosso prazer, segundo nossa própria mente, segundo o nosso querer. É o que acontece. Essa é a condição espiritual descrita na Bíblia de todo ser humano. Todo ser humano vem a esse mundo espiritualmente morto. Por isso é necessário nascer de novo. E Jesus mostra que devido a essa condição espiritual, o ser humano não pode, por si mesmo, produzir mudança em sua própria vida. Não pode. No versículo 6, Jesus Cristo diz: o que nasce da carne é carne. Ou seja, tudo que nós podemos gerar é semelhante àquilo que nós somos. Nós geramos o que nós somos. Eu gerei filhos junto com a minha esposa, mas os meus filhos não nasceram crentes porque eu era crente. Eles nasceram pecadores. E eles precisaram também passar por um novo nascimento, como eu também precisei passar. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe já era cristã. Minha mãe era uma mulher de Deus, com todos os seus defeitos e virtudes, mas era uma mulher de Deus. Ela orava por nós. E eu não entendia, fui criado na igreja, não entendia isso. Mas aos meus 16 anos, algo aconteceu na minha vida que transformou a minha vida. E eu consigo me lembrar exatamente daquele momento em que eu nasci de novo. Em que algo aconteceu na minha vida que mudou totalmente a trajetória da minha vida, porque eu não tinha interesse pelas coisas espirituais. Não tinha qualquer interesse por Deus. Mas naquele dia Jesus Cristo entrou na minha vida e mudou completamente a direção do meu coração, da minha vida, de tudo. Ele mudou a minha vida completamente. Então nós não podemos gerar algo diferente daquilo que nós somos. Jesus Cristo vai dizer que a árvore má produz frutos maus. Ele está falando que essa é a natureza humana. A natureza humana é como uma árvore má que produz frutos maus. Leia os evangelhos e você vai ver Jesus Cristo dizendo isso lá. Então, assim como nós não somos nós que decidimos sobre a nossa própria existência física, não somos nós, eu quero nascer. Não somos nós que fazemos isso. Eu não escolhi nascer, eu não pedi para nascer. Alguém, um homem e uma mulher, tiveram uma relação sexual, meus pais tiveram uma relação sexual e eu nasci. E eu estou aqui, mas não foi a minha vontade que produziu isso. Também nós não podemos dar vida à nossa própria alma. Nós não podemos. Estando mortos espiritualmente, nós não podemos dar vida à nossa própria alma. Nicodemos foi capaz de reconhecer a sua incapacidade. Porém, o que ele não entendia era como alguém que está morto espiritualmente poderia nascer de novo. Está aí no versículo 4. Como alguém que está morto espiritualmente pode nascer de novo? Porque eu sei que eu não posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. É impossível fazer isso. Não tem como eu voltar para esse mundo e nascer de novo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso é o juízo. Está lá em Hebreus no capítulo 9. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não existe idas e vindas. Uma só vez. E depois disso vem o juízo. A resposta de Jesus, então, vai revelar que esse novo nascimento, essa mudança espiritual, só pode ocorrer pela vontade soberana de Deus. Ele diz no verso 5, e eu leio novamente aqui o verso 5. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito. Então, essa mudança espiritual, Jesus Cristo começa a mostrar para Nicodemos que ela só é possível pela vontade soberana de Deus. O mesmo poder que criou o mundo, que trouxe o mundo à existência, precisa entrar em ação de novo. Porque quem trouxe o mundo à existência foi o próprio Deus, pelo poder da sua palavra. Haja luz,
diz a Bíblia, e houve luz. E as coisas começaram a acontecer segundo a vontade soberana de Deus. Gerar vida espiritual é algo que só Deus pode fazer. Vou repetir isso. Gerar vida espiritual é algo que só Deus pode fazer. E sem esta grande mudança produzida por Deus, ninguém pode ser salvo, ninguém pode entrar no céu, ninguém pode ver e nem entrar no reino de Deus. Jesus fala de água e espírito aqui. Água e espírito dão ideia de purificação no texto bíblico. Purificação. A Bíblia Sagrada diz que João Batista batizava com água, o símbolo de purificação. Todos aqueles que creem em Jesus devem passar pelo batismo, que é um sacramento que simboliza algo espiritual que aconteceu. O que é o sacramento? É uma graça visível, de algo invisível que lhe aconteceu. Então, é o símbolo de purificação, o batismo em água. E João vai dizer que ele batizava com água, mas Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo. Isso é um sinal de purificação espiritual na vida daquele que crê em Jesus Cristo. Quer dizer que o ser humano, para entrar no reino de Deus, ele precisa ser purificado de seus pecados. E algo que somente Deus pode fazer e faz por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo ele veio ao mundo, queridos irmãos. Ele diz aqui, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus Cristo é Deus entre nós, ele é o Emanuel. O Evangelho de João começa exatamente falando sobre essa realidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Exatamente esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo. E ele veio ao mundo, queridos irmãos, exatamente para fazer a purificação dos nossos pecados. Nós estamos celebrando a Páscoa. E a Páscoa é a morte do Cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu não posso tirar os meus próprios pecados. Aquilo que era impossível para mim mesmo, me purificar dos meus próprios pecados, Jesus Cristo fez por mim, dando a sua vida na cruz como Cordeiro de Deus. Queridos, então, ele vai dizer aqui que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele seria levantado por causa dos nossos pecados, com um propósito de, se colocarmos a nossa fé nele, na pessoa dele, ele poderia nos purificar dos nossos pecados e trazer vida. É interessante que Jesus diz assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. O que Jesus está falando? Jesus está citando uma história ocorrida no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto ali com Moisés. Está registrado no livro de Números. Livro de Números é o quarto livro da Bíblia. O livro de Números, no capítulo 21, a partir do versículo de número 4. Números 21, 4. Está escrito ali que os judeus, os israelitas, começaram a murmurar no deserto. E diante daquela murmuração, daquele coração pesado e pecaminoso daquela gente, Deus permitiu que serpentes abrasadoras estivessem ali picando aqueles homens e mulheres que estavam ali. Todo que era picado morria por causa das picadas daquelas serpentes. Deus permitiu aquele mal sobre eles. E diz a Bíblia que Moisés vai interceder por eles. Então Deus ordena a Moisés que faça uma serpente de bronze e coloque ela numa haste, e Moisés levante aquela haste, e todo que olhasse para aquela serpente seria curado. Aquela serpente de bronze ali era para identificar o que estava matando aqueles homens, era aquela serpente.
Então, quando eles olhassem para aquela serpente, eles poderiam olhar para aquela serpente de bronze e dizer: eu estou sendo julgado e sendo picado por estas serpentes por causa da minha murmuração e do meu pecado. Eles deveriam olhar e se identificar com aquela realidade. Tudo que estava acontecendo era juízo de Deus por causa do pecado deles. Então agora Jesus Cristo disse que ele seria levantado semelhante àquela serpente, um homem. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, se identificou conosco, se fazendo homem, e ele vem, e ele entrega a sua vida na cruz do Calvário, e todo aquele que olha para ele se identifica com ele e se vê nele. Eu deveria estar naquela cruz e não ele. Ele está lá por minha causa, por causa dos meus pecados. Todo aquele que olhar para ele e crer nele, não somente será salvo, mas terá a vida eterna. É a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui. Você se lembra que mesmo um dos ladrões crucificado ali com Jesus, haviam dois ladrões, um daqueles ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus, um zombava de Jesus e o outro começa a dizer assim: nem ao menos temes a Deus? Nós estamos aqui por causa do que nós cometemos, nós merecemos estar aqui, mas ele não fez mal nenhum. E o que é que ele diz para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E Jesus diz para ele naquela hora: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não diz a ele: olha, infelizmente você vai ter que voltar aqui, você foi muito pecador, você vai ter que voltar muitas vezes até você se purificar. Jesus não diz para ele: olha, infelizmente você não pode ir para o céu porque você cometeu muitos pecados, você vai ter que ir para um estado intermediário, você vai ter que ir para o purgatório, algum lugar assim. Não! Jesus Cristo diz: ainda hoje você estará comigo no paraíso, porque ele olhou para Jesus, ele reconheceu que era um pecador, ele olhou para Jesus, reconheceu a inocência de Jesus e reconheceu ali que Jesus estava morrendo no seu lugar, pelos seus pecados. E naquela hora ele pediu perdão pelos seus pecados e o Senhor Jesus Cristo o salvou. Então todo aquele que olhar para Jesus Cristo, se identificar com Cristo em sua morte e reconhecer-se como pecador, aquele lugar era meu, e buscar a graça do Senhor Jesus Cristo, seu perdão, arrependido dos seus pecados, será salvo e terá a vida eterna. É o que Jesus está dizendo para Nicodemos e também para nós. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se fez pecado por nós, que ele tomou sobre si a nossa maldição, para que todo que nele crê, em lugar de receber a condenação eterna, possa receber a vida eterna. Jesus afirma que, embora seja um mistério, o novo nascimento se evidencia pelos seus efeitos na vida de quem o recebe. Olha que interessante. Jesus diz aí no verso 8, ele diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Eu volto a afirmar, embora o novo nascimento seja um mistério de Deus, ele se evidencia pelos seus efeitos na vida de quem o recebe. E Jesus compara essa ação soberana de Deus ao vento que sopra. Quando o vento sopra, nós não sabemos de onde ele veio. Nós não sabemos onde ele começou. Também não somos capazes de saber para onde ele vai e quando ele vai cessar. O mesmo acontece com a obra do Espírito Santo na ocasião do novo nascimento. É uma operação misteriosa, soberana e incompreensível de Deus. Porém, por mais que existam mistérios em relação ao vento, nós podemos senti-lo, nós podemos ouvi-lo, nós podemos senti-lo tocando em nós. E nós não conseguimos deter o avanço do vento. Ele é livre para agir como ele quer e ir para onde ele quer. Assim é a obra do Espírito Santo na vida de quem ele quer alcançar. Glórias a Deus por isso. E por mais que nós não entendamos o processo,
Nós podemos ver os frutos na vida da pessoa que é alcançada por esse vento bendito do Senhor. A Bíblia aponta algumas das marcas visíveis da ação do Espírito Santo ao produzir o novo nascimento na vida da pessoa. Está lá em 1 João. Vai dizer que o que é nascido de novo, 1 João capítulo 5, verso 1, crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quem é nascido de novo, crê que Jesus é o Cristo. Em 1 João 3,9 vai dizer que aquele que é nascido de novo não vive na prática de pecado. Não vive na prática de pecado. 1 João 3,9. Em 1 João 2,9 vai dizer que aquele que é nascido de novo pratica a justiça. Aquele que é nascido de novo pratica a justiça. Em 1 João 3,14 vai dizer que aquele que é nascido de novo ama os irmãos. Ama os irmãos na fé, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em 1 João 5,4 vai dizer que aquele que é nascido de novo vence o mundo. Por fim, aquele que é nascido de novo, diz em 1 João 5,18, é guardado por Cristo e o maligno não lhe toca. Glórias a Deus por essas evidências benditas que o Espírito Santo de Deus pode produzir na vida daquele que é nascido de novo. Assim é o ser humano nascido do Espírito. Na vida onde esses frutos podem ser vistos, é porque houve um novo nascimento. Aquele que não possui estas marcas, meus amados irmãos, só pode estar morto em seus delitos e pecados. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Será que você já experimentou essa grande mudança em sua vida? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Os sinais do novo nascimento podem ser vistos em sua vida. A voz do Espírito Santo pode ser ouvida através das suas conversas no dia a dia. Você tem prazer nas coisas de Cristo, nas coisas de Deus? Um antigo pastor inglês, já falecido há muitos anos, ele disse assim: feliz é o homem que pode dar respostas satisfatórias a estas questões. Virá o dia em que aqueles que não nasceram de novo desejarão nunca ter nascido. É muito grave a situação daqueles que não nasceram de novo. É muito grave. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele quer trazer novo nascimento à sua vida. Quanto lhe custa? Lhe custa apenas crer e receber aquilo que Cristo fez por você. Eu quero contar uma história que eu já contei na igreja há um tempo atrás. Quando eu era adolescente, morava na cidade de Mineiros do Tietê. Eu já falei aqui também dessa situação. Nós tivemos que ir para lá, para Mineiros do Tietê, por causa de uma situação econômica vivida pelos meus pais. Meus pais tinham uma fábrica de calçados numa cidadezinha perto de Bauru chamada Arealva. E nós perdemos tudo. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha 14 anos naquela época e era um meninão, né? Como tantos adolescentes que estão mais preocupados com seus próprios problemas, seus próprios hormônios, do que com os problemas reais em volta de si. Eu só sei que os meus pais tiveram que ir embora de lá, nós fomos embora de lá, meus 3 irmãos mais velhos tiveram que ir embora de casa também, porque era impossível sustentar toda a família, e graças a Deus, Deus trouxe uma situação boa que os meus irmãos puderam viver fora de casa. Mas eu e o meu irmão mais novo, nós fomos juntamente com os meus pais para lá. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma amizade com um jovem, outro adolescente chamado Jaime. O Jaime hoje é pastor da Assembleia de Deus em Marília. O Jaime era um menino muito alegre, muito bagunceiro naquela época, e eu tinha muita vontade de ir ao clube da cidade. Tinha apenas um clube, com piscina, com quadra, e todos os meninos iam para lá, podiam nadar, podiam jogar bola, mas eu não podia ir lá. Eu não podia entrar naquele clube porque eu não era sócio. Meus pais não tinham condições de comprar
ali o título do clube para que nós pudéssemos frequentar aquele clube. E aquilo me causava muita tristeza. Eu via os meus amigos todos os sábados de manhã irem para o clube, sábados à tarde irem para o clube, e eu não podia ir para aquele clube. Ele era um quarteirão de casa. Eu muitas vezes ia lá, sentava lá na frente e ficava vendo os meus amigos entrarem, mas eu não podia entrar, porque eu não tinha o título daquele clube. E um dia eu estava em casa, era um sábado à tarde, logo depois do almoço. E o Jaime foi em casa, como ele sempre ia lá em casa. A família do Jaime era pobre também. O Jaime, ele trabalhava como serralheiro. E o Jaime, ele chegou em casa aquele dia e ele me chamava não de Watterson, mas eu tinha um apelido que ele colocou em mim, de Steve. Ele falou: Steve, que para você? Eu falei: o que é isso? Ele falou: é o título do clube. Eu comprei para você e para sua família. Meus irmãos, aquele dia veio uma alegria tão grande no meu coração. Eu não tinha condições de comprar, eu não tinha condições de entrar naquele clube, porque eu não tinha condições de pagar. Mas um grande amigo, um amigo de verdade, foi lá e pagou por mim, para que eu pudesse entrar. E a partir daquele dia eu pude desfrutar do que o clube oferecia. Eu quero dizer para você, nós não temos condições de entrar no céu por nós mesmos. Não há como pagar a nossa entrada nos céus. Mas um grande amigo, o melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo, desceu da sua glória e pagou por nós o preço que nós não podíamos pagar, para que nós pudéssemos entrar e desfrutar da sua glória. Se você crer em Jesus Cristo, se você reconhecer que é um pecador, e agora, nesta hora, pela fé, dizer ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração: eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, eu creio que o Senhor pagou o preço por mim, você terá direito de entrar na glória. Terá direito de entrar no reino de Deus, não pelos seus méritos e pelo que você fez, mas única e exclusivamente pelos méritos de Jesus. Assim como Nicodemos, é preciso nascer de novo, e o nascimento vem de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por ter podido trazer esta palavra a todos os que estão nos ouvindo. Senhor, eu quero agradecer pelo Teu grande amor por nós, a ponto de ter enviado o Teu único Filho por nós, o Senhor Jesus Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados e cancelar o escrito de dívida contra nós, tomando sobre si todas as maldições, todo o castigo. Ó Deus, que nós merecíamos, que iria nos levar, Senhor, para o inferno. Jesus Cristo comprou a nossa entrada, resgatou-nos, ó Deus querido, para que agora nós possamos ter livre acesso ao Senhor. E eu quero agradecer pelo que Jesus Cristo fez por nós, e quero orar para que, se alguém, ó Deus, que esteja nos ouvindo agora, ó Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, que venha agora pela fé dizer: Senhor Jesus Cristo, entra no meu coração e transforma a minha vida. Eu creio em Ti, eu creio que o Senhor morreu por mim. E se alguém, ó Deus querido, ainda não fez essa oração, que possa aproveitar esse momento, Pai, que o Teu Espírito Santo possa soprar sobre esta vida, trazendo novo nascimento, segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. E oro, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que já passaram por essa experiência, que glorifiquem agora o Senhor em seus corações, pelas bênçãos derramadas do Senhor na vida de cada um deles. E, ó Deus, glorifiquem ao Senhor por este tão grande amor que o Senhor tem por todo o teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu quero concluir esse momento espiritual com uma canção maravilhosa.
É um hino que nós cantamos, o hino está no Inário Novo Cântico da Igreja Presbiteriana do Brasil, é o hino 148, Oração Noturna. É um hino que a minha mãe gostava muito, minha mãe está lá na glória com o Senhor Jesus Cristo. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Em paz me deito e logo pego no sono, diz a palavra, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo, em segurança. Glórias ao Senhor. Queridos, eu desejo aos amados irmãos uma excelente semana. Mas antes de terminarmos aqui, eu tenho a minha última oração. A oração é por todos os profissionais da saúde, da segurança pública, pelas nossas autoridades, pelos enfermos, pelos nossos amigos e irmãos que estão desempregados, pelo povo brasileiro, por todos os que estão sofrendo com essa epidemia. Vamos orar comigo nesse instante? Vamos falar com Deus, queridos? Vamos falar. Senhor, nós oramos nesse instante, ó Pai, em favor, ó Deus querido, das tuas misericórdias e das tuas graças, do teu socorro para o aflito, para o necessitado, para o angustiado nesse instante, ó Deus querido. Oramos primeiramente, ó Deus, para que o teu santo nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas nesse tempo de epidemia, Senhor. Oro, ó Pai querido, para que o Senhor nos mantenha firmes na fé, firmes na esperança, firmes no amor, Senhor meu Deus, para que não desanimemos diante das lutas e das crises, ó Pai.
Pai, eu oro nesse instante também pelas nossas autoridades, oro pelo presidente da República, pelos ministros, oro pelos governadores, pelos prefeitos, pelo ministro da Saúde, pelos seus secretários, pelos secretários da saúde de cada município, ó Pai. Oro para que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor possa trazer, ó Deus querido, unidade para a nossa nação nesse instante, ó Deus. Que se esqueçam das guerras políticas, ó Deus querido, que se esqueçam, ó Deus, dos interesses pessoais e possam todos, ó Deus querido, se inclinarem diante do Senhor, que é o soberano, porque o Senhor é a única e verdadeira autoridade sobre todas as autoridades. Pai, vem governar o nosso país, vem instruir as nossas autoridades para que elas sejam sábias e prudentes em tudo o que fizerem, ó Pai querido. Pai, também oramos pelos profissionais da saúde, oramos por todos aqueles que estão trabalhando em hospitais. Ó Deus amado, que o Senhor os proteja e o Senhor os guarde, levantando as tuas mãos sobre eles, ó Pai. Em especial, aqueles que estão trabalhando diretamente, ó Deus querido, com os pacientes do vírus que está aí, Senhor, contaminando a tantos. Que o Senhor os proteja e os guarde, Pai. Também, ó Pai, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, permitir que os equipamentos de segurança cheguem até eles e também até os trabalhadores, os profissionais da segurança pública do nosso país, os militares, ó Deus, que estão trabalhando, sejam militares da Polícia Militar, ó Deus, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, ó Deus querido, dos agentes penitenciários, de todos aqueles que estão trabalhando pela segurança do país, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus amado, protege e guarda estas vidas, em nome de Jesus, Pai. Pai, também eu oro nesse instante, meu Deus amado, em favor de todos aqueles que têm passado por momentos difíceis, por não estarem podendo trabalhar, aqueles que perderam seu emprego. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todos os amados irmãos e venha trazer paz, consolo, e não só isso, ó Deus, a providência, ó Deus querido, da tua bondade. Não deixe faltar nada na casa dos meus amados irmãos, vem suprir todas as suas necessidades, que as políticas que têm sido adotadas, ó Deus, pelo nosso país também venham ajudar estes amados irmãos, que haja, ó Deus, uma compreensão de todos nesta hora, porque todos, ó Deus querido, estamos no mesmo barco, Senhor, e que todos possam estender a mão para abençoar, ó Deus, e ninguém, ó Deus querido, venha querer lucrar desonestamente, ó Deus, sem coração, com tudo isso que está acontecendo. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai querido, assim o nosso país, todas as nações da terra, levantando as tuas mãos para abençoar e para guardar a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Venha, ó Deus, acabar com essa pandemia, se assim for da tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, pois tu és Deus soberano e poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Mais uma vez eu quero convidar você para, durante a semana, nós temos toda quarta-feira o nosso estudo bíblico aqui às 8 horas da noite. Durante a semana também às 8 horas da noite nós nos reunimos como igreja para orar. Se você quiser se unir a nós, talvez a sua igreja já tenha um programa de oração. Fique firme no programa de oração da sua igreja. Mas se você não tiver um programa de oração, se una a nós, venha orar conosco. Onde você estiver, você pode se unir a tantos outros que estarão orando junto com você nessa hora. E vamos fazer uma grande corrente de oração, clamando ao nosso Deus o seu socorro. E com certeza Ele nos trará socorro, porque Ele é bom. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Então, quarta-feira, se Deus permitir, estarei novamente aqui trazendo o estudo da palavra do Senhor, até que Deus nos dê a bênção de voltarmos
estarmos novamente em nossas igrejas, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Uma excelente semana, que Deus o abençoe. Coopere, fique em casa, a menos que você precise trabalhar, mas fique em casa que você estará cooperando para que tudo isso passe o mais breve possível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.